Olá, bom dia, né? Que hoje são 3 de agosto e aqui são exatamente 10h57, então vão ser 11 horas, ainda tá cedo. Meu nome é Cíntia, eu tenho 39 anos, sou natural de Ipatinga, Minas Gerais. Aos 5 eu me mudei para uma cidade chamada Sardoá, próximo a cerca de 70 quilômetros de Governador Valadares, também de Gonzaga, que tem a história lá do rapaz que morreu na Inglaterra, bem pertinho de Gonzaga. Aquela região toda migra, tá? E aí, fiquei lá até os meus 18 anos, né? Fui criada pelos meus avós, questões familiares, enfim. Minha mãe não tinha condição de criar a gente, blá blá blá. Minha avó tomou a guarda dos 3, né? Que nós éramos 3, somos 3. E aos 18 eu migrei para os Estados Unidos, ilegalmente. E fiquei aí por um bom tempo, assim, cerca de 6 anos, 6 para 6,5 mais ou menos. Voltei deportada em 2010. E por trás de cada história tem muita história. Mas vamos tentar ser sucinta. Voltei deportada em 2010. Foi quando eu voltei para Ipatinga. Minha mãe morreu logo em seguida. Ainda é um assunto sensível para mim. E eu precisava estar em um local onde eu pudesse estudar, trabalhar, enfim, ter oportunidades. E voltei lisa, sem dinheiro e com dívida. Na época era tipo uns... Ai, não lembro, acho que uns 10 mil reais, assim, em 2010, isso era muito dinheiro. E daí eu precisei escolher, eu fui para Ipatinga, que era a minha cidade natal, onde eu tinha, né, minha avó paterna, meu pai, tios. Inicialmente minha mãe também estava lá, mas ela morreu 15 dias depois de eu chegar. E eu não quis ficar na casa dela, então eu, né, precisava, o local que ela morava não era um local que pra mim me daria futuro, então eu preferi não ficar. E é isso. E aí eu fiquei na casa do meu pai por 2 anos e meio. Na época eu ainda estava em um processo de construção, assim, com a minha madrasta, porque foi a primeira vez que a gente de fato teve que lidar uma com a outra, e ela nunca, na verdade, aceitou que o meu pai já tinha uma filha quando ela se casou. E eu entendo ela, pelas razões dela, enfim. Isso é uma coisa que é muito relativa, né? Vai de indivíduo para indivíduo, questão cultural, educacional e etc. E daí... Ai, meu Deus, eu falo muito. E daí eu vi que não estava bom pra mim, eu tava me sentindo muito mal, na verdade, com toda a situação, porque meu pai tem outras 2 filhas, então eu convivia com aquela diferença, que também mexe comigo. Eu convivia com aquela diferença no tratamento o tempo todo, mas eu também via ele tentando ter jogo de cintura. E aí eu entendi que, tipo assim, eu não poderia contar com aquilo muito tempo. E aí, por questões, né, eu não tinha condição de pagar uma faculdade. E vivendo na casa dele eu não conseguiria uma bolsa, e até porque em Ipatinga também a concorrência era muito maior, porque poucas universidades, né, poucas faculdades, e aí a concorrência era muito maior, e eu precisei decidir me mudar. E assim, inicialmente a ideia era ir para São Paulo, mas enfim, eu fiquei com um pouco de medo. Também São Paulo para mim seria muito diferente. Pesquisei o estilo de vida lá, era muito caro. Falei, não, vou para BH. Tinha uma amiga que morava aqui e tem uma tia também. Então eu falei, não, BH para mim tá mais perto, é todo mundo mineiro e eu conheço algumas pessoas. E nisso meu primo tava para vir para cá também, então a gente combinou de vir junto. E ele era muito novinho, então meus tios só deixaram ele vir porque eu era maior de idade e eles confiavam em mim, apesar de que eu sempre fui meio doidinha, mas eles confiavam em mim e permitiu que ele viesse comigo. Ele tinha 17 anos na época. E foi isso. Mudei para BH, consegui uma bolsa no mesmo mês, assim, em janeiro, acho que janeiro ou fevereiro, não sei, saiu o ProUni, consegui uma bolsa 100%. Não queria fazer aquele sinal, não.
Ai, meu Deus. E aí foi quando a história aqui no Brasil, na verdade, começou de fato, né? A minha questão de carreira, interesses, assim, pra vida, decisões definitivas pra vida adulta. Foi isso. E aí, pronto. Vim pra BH, consegui uma bolsa 100% em administração. Me formei pela Milton Campos, que apaixonada, gostei muito de estudar lá. Pena que não existe mais a área de o polo de administração e contabilidade, mas, né, eu tive a oportunidade de estudar lá e sou muito feliz com isso. Eu, antes de voltar para o Brasil também, eu era muito dedicada, queria me legalizar, então eu fazia aquela, né, tentava declarar o imposto, né, declarava, mas assim, algumas vezes só eu declarei. E tentei estudar, então eu entrei em high school, mas aí eu já era formada aqui no Brasil, aí eu, enfim, fui parar em um ESL, que é o inglês como segunda língua, em um community college, que é uma espécie de tecnólogo, assim, não chega a ser uma faculdade, é um intermédio entre uma faculdade e um ensino técnico, um pouco mais que ensino técnico, menos que uma universidade. E aí a minha intenção era estudar lá, só que existem vários fatores por trás, então a pessoa não consegue, mesmo que termine, ela não consegue o diploma por causa da situação legal. E eu também tinha o fato de ser muito caro, não tinha condição de pagar, né? Eu trabalhava 3 empregos às vezes para poder conseguir pagar o ESL 2 aulinhas. Mas enfim, tive a oportunidade de fazer o ESL um semestre e me faltavam 3. Mas isso me ajudou muito com o inglês. Eu peguei um nível de inglês universitário, então assim, não tá 100% porque sou meio enrolada assim para estudar. E esse foi o único período de fato que eu estudei. Então eu estudei 1 ano de inglês com uma pessoa que era voluntária, outra coisa que eu sou muito grata. E depois eu fui pra high school, engalobei o pessoal lá por uns 3 meses mais ou menos, mas aí eles queriam porque queriam minha transferência e eu já tinha formado, né? Então eu acabei tendo que sair. Não pude aprender inglês de graça na high school. Nem era high school, tá? Eu esqueci o nome, mas era um DD. Era pra tirar um DD que era pra adulto e era à noite. Tipo aqui no Brasil a gente tem também esses projetos pra maior de idade que saíram da escola e não pode misturar com os menores, né? E aí me formei, saí, e aí algum tempo depois eu fiquei sabendo do ESL, fiquei muito interessada e falei, poxa, vou tentar fazer esse negócio. E aí eu consegui, eu tinha o nível, né, que precisava para poder entrar. A minha escrita era praticamente 0, mas a minha fala era praticamente 100% para o nível que eu precisava, né? E aí foi isso. Entrei no ESL, fiz um semestre de ESL, me ajudou demais com o inglês. Então, assim, grata também por isso, demasiadamente. E comecei aqui no Brasil a graduação em 2013, né? Quando eu vim pro Brasil. Terminei a minha graduação. Antes de terminar a minha graduação, eu acabei conseguindo fazer um estágio na Índia. E era um estágio pela instituição IESEC, trabalha mundialmente, enfim, tem toda uma história lá por trás de Segunda Guerra Mundial, humanizar as pessoas de ponto a ponto do mundo. E na época eu consegui um trabalho, falava inglês, consegui um trabalho, e a única coisa que eu tinha que pagar, na verdade, era a estadia e o voo e seguro. Então foi um intercâmbio assim muito barato, né, pra mim que não tinha condição de pagar. Então assim, foi bem acessível. Acho que, né, com sorte, uma pessoa que fala inglês, todas as pessoas que falam inglês conseguiria juntar um dinheirinho e fazer. Bom, é isso. Aí voltei, nessa época eu fui trabalhar com marketing e desenvolvimento de negócios, mas na verdade eu não passava de uma intermediária ai, meu Deus, esse vídeo tá muito longo. Eu não passava de uma intermediária nas vendas dos pacotes. O dono da agência na época estava muito interessado no Brasil, porque o Brasil estava começando a viajar muito para a Ásia, querendo se espiritualizar, e foi depois da novela Caminho das Índias, assim, tinha
poucos anos, então o brasileiro começou a se interessar pela Índia, querer viajar, querer conhecer a Índia, espiritualizar. Não sabiam que o processo de espiritualização é pesado, é denso e, sinceridade, muita gente que pratica yoga aqui, que se acha espiritualizado, vai pra lá e não dá conta, porque quando vão pra ashrams para poder fazer retiro espiritual, porque é assim, é você com você mesmo, é bem assim, é bem você com você mesmo, e as pessoas nem sempre estão preparadas, né, para estar consigo mesmo. A pandemia veio aí e mostrou isso pra gente. E aí é isso, fui pra Índia, trabalhei durante esse período de 8 meses com eles lá, voltei e continuei atuando com eles. Não ganhava muito dinheiro, não, era tipo um salário mínimo na época, mas foi bom para poder me ajudar durante o final da faculdade, porque nisso eu tinha trancado a minha faculdade, então voltei. E aí eu consegui fazer TCC, né, as últimas matérias, e assim, sem muito problema, beleza. Aí, feito isso, né, veio a pandemia. E aí na pandemia, eu fiquei sem muita opção, então acabei tendo que pegar um trabalho, né, o trabalho que apareceu na época, e foi no setor de logística, e por glória de Deus, como diz, pela glória de Deus, logo que acabou a pandemia, pouco tempo depois, tipo uns 3 meses, né, depois que liberaram, eu fui contratada para a minha área de atuação, que a minha área de atuação não, de graduação, né, que foi na área financeira. Então é isso, né, e pouco antes da pandemia eu tinha feito um curso de gestão financeira e controladoria, que eu adoro, gosto muito, e aí é isso, assim, no meu histórico, assim, de onde eu nasci, um pouquinho básico até como eu cheguei em BH, foi isso. Aí, das profissões que eu tive muitas profissões na vida. Aí eu listei, agora eu tenho um número, né? Qual é o número, meu Deus do céu? 15 profissões que eu me lembre, né? Então, eu fui diarista. Aqui no Brasil eu cheguei a fazer, acho que umas 3 faxinas. Trabalhei 1 mês para uma tia-avó minha, fiz faxina, 4 faxinas. Fiz faxina para uma amiga, para uma outra vizinha da minha amiga, e fiz faxina também para uma conhecida nossa na região. E aí, na época, ela me pagou tão pouco, eu trabalhei o dia inteiro, além de ter que limpar a casa dela, passar roupa, olhar o menino dela, ela me deixou sem comida. E aí me deu no final do dia 5 reais. Eu tinha, acho que eu tinha uns 12 para 13 anos, alguma coisa assim. E aí quando eu cheguei em casa, minha tia falou: olha, a gente é pobre, mas a gente não é tão pobre assim. Então, você não vai mais trabalhar para poder ficar o dia inteiro sem comer na casa de uma pessoa e receber 5 reais. Vai estudar. Ela falou assim comigo. Graças a Deus. E foi isso. Então, fui diarista, também fui babá um tempinho, mas eu não era boa com a coisa. E aí, como as crianças, né, lá em casa tinha os meus primos, minha irmã, minha avó, todo mundo adorava beber, então acabava que eu não olhava a criança, né, eu só recebia. O povo ficava: não, eu quero, deixa eu dar banho, deixa eu dar comida. Aí eu ia estudar, ou fazer o que eu queria. Hoje eu tenho que ir ver fulano e tal. E eles aqui olhavam pra mim, mas eu recebia o dinheiro. Então, época boa também, não foi ruim, mas foi pouco tempo. Então, aqui no Brasil, antes de sair, eu trabalhei como diarista e babá. Né, essas eram as experiências que eu tinha, mas nunca trabalhei formalmente mesmo fora, até porque eu era muito nova, minha família priorizava que eu estudasse, né, minha tia que morava com a gente e os meus avós. E daí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhei eu vi que fala cominha aqui, né, que eu era assistente de garçonete, então eu só limpava as mesas, e também diarista, né, eu trabalhava como diarista com a minha tia durante o dia, comim, né, assistente de garçonete à noite, limpando mesa, tirando sujeira e por aí vai. E aí, depois disso, eu consegui um trabalho em uma cafeteria que se chama Dunkin' Donuts. Quem já viajou para fora com certeza conhece.
Aí trabalhei um bom tempo no Dunkin' Donuts, tive uma boa oportunidade, muita oportunidade de lidar com inglês, onde eu conheci a senhora que me deu 1 ano de aula particular, uma americana que me deu 1 ano de aula particular. Conheci o na época que era o Ashish, o Ashish, né? Que foi muito, a gente era muito amigo, um indiano, então ele foi uma grande influência para mim em questão cultural, de entender a cultura americana, as culturas diversas que existiam nos Estados Unidos, o interesse em hablar o interesse em falar um inglês fluente, na verdade, não que a gente chamava de broken English. E assim, me induziu a ler, me ensinou muita coisa, que aqui também eu tinha um pouco de referência, mas assim, o brasileiro ele é mais devagar com isso, né? Ainda mais dependendo da classe social de onde ele vem. E eu achei que foi uma grande influência na minha vida. Ele era gerente na loja onde a gente trabalhava, e foi uma grande influência na minha vida, me incentivou muito, e foi a primeira pessoa para falar comigo assim, que tipo assim, você vai conseguir, você vai se dar bem, você, tipo assim, você é esperto, você é inteligente. Mas também me chamava falava que eu tinha TDAH e por aí vai. E na época eu achava assim que ele tava me chamando de doida, porque na época não era uma coisa que era muito comum a gente falar, né? Era distúrbio. Ainda é, não sei se é distúrbio ou o que é, mas enfim. Aí é isso, trabalhei nessa cafeteria. Eu cheguei a ser supervisora nessa cafeteria um tempo depois. A gente brigou, a Xixi e eu brigamos, saímos. Aí depois ele veio atrás de mim, me pediu para voltar a trabalhar com eles, e aí eu voltei como supervisora. Aí fiquei pouco tempo também, porque pouco tempo depois eu vim pro Brasil. Aí eu trabalhei aí, né, nessa cafeteria. Depois eu trabalhei como garçonete também, consegui trabalhar como garçonete, cheguei a ser barista. Barista era muito pouco, garçonete eu trabalhei mais tempo, mas eu gostava mais era de socializar do que trabalhar mesmo. Eu ia lá, eu acho que mais para espairecer a minha mente, porque eu trabalhava na área de coquetel e eu ficava pedindo a Deus para não vir cliente. Eu só queria escutar a música e conversar com os clientes que vinham direto, e a minha amiga que era bartender, enfim. Aí depois eu peguei uma noite de terça-feira para ser barista, e queria virar barista também, mas enfim, não deu certo, e também acho que não era muito a minha praia, não. Fui babá, né? Essas profissões eu tive nos Estados Unidos, né? Fora de babá aqui, diarista aqui, essas outras demais eu tive nos Estados Unidos. Aí, quando eu cheguei no Brasil, sem experiência, né? Sem nada, queria começar minha carreira, né? Começar a estudar, enfim, né? Ser alguém no Brasil. E aí eu virei vendedora, fui vendedora numa loja chamada Elmo Calçados. Depois, em seguida, conheci uma americana e uma brasileira no ônibus, na linha de ônibus que eu pegava, e elas estavam falando inglês, e eu amo inglês. Aí na hora que eu ouvi as meninas falando assim, eu fiz de tudo pra entrar no assunto. E aí elas ficaram muito empolgadas comigo, especialmente a americana, que é uma gracinha, chama Marine. E aí elas falaram, vamos trabalhar lá na escolinha, eu vou indicar você lá e tal. E beleza, fui ser professora de inglês, mas na verdade sem uma graduação, então era uma tutora, né? Uma espécie de tutora. E aí no inglês eu não fiquei muito tempo, porque eu não me sentia bem, porque eu não me sentia preparada. Também não queria ser professora, porque eu queria ter uma profissão que me desse um retorno financeiro bom, e na época o professor não estava sendo bem visto, como a gente sabe até hoje, que a remuneração não condiz muito com a atuação e o papel e a importância que o professor tem na sociedade. Então eu queria ser engenheira, eu queria ser, enfim, outra coisa, psicóloga, que na época também eu achava que psicologia era um caminho bom para mim. E é isso. Aí fui ser professora de inglês, da professora eu fui ser secretária. De secretária, quando eu vim para BH, eu fui para um call center. Então eu trabalhei em atendimento para Oi, trabalhei como suporte técnico da Apple. E aí depois consegui, né, depois de muito esforço, muita luta, passei num processo seletivo de uma multinacional para fazer estágio. Aí fui para dentro do setor do TI, e aí eu me apaixonei, porque eu me senti em casa. O setor só tinha nerds, os estagiários eram todos nerds. E eu não me considero uma pessoa nerd, eu me acho assim meio esquisitinha, né? Sou muito curiosa, mas eu sou meio esquisitinha, assim, meio na lua, assim, no mundo da lua. Mas os assuntos lá, os interesses, era tudo assim, muito. Então, assim, foi a primeira vez que eu realmente
me identifiquei com um grupo, então amei fazer esse estágio, muito, muito, muito mesmo. E aí é isso do estágio. Foi quando eu fui fazer um intercâmbio na Índia, né? O Brasil, o gigante acordou e, enfim, né? Impeachment, mas não sei o que. Eu falei, poxa, eu, né, vou pegar essa oportunidade aqui, que alguém tinha me indicado. Falei, fico um ano fora, mais ou menos. Quando eu voltar, só ilusão. Quando eu voltar, eu arrumo um emprego na minha área. Aí eu fui. 8 meses depois eu voltei. E deu ruim. Eu não arrumei emprego na minha área. Demorou muito, muito, foi muito sofrido, porque era como se eu novamente tivesse voltado à estaca zero. E aí eu fui, enfim, lutar novamente para poder conseguir ingressar no mercado. E aí veio a pandemia logo em seguida, que eu acho que eu já falei isso, agora eu tô falando de novo. Foi quando eu fui para a área de logística, trabalhar na expedição logística. E aí da expedição logística eu fui eu consegui, né, a empresa faliu, me mandaram embora. E aí 3 meses depois eu dei sorte, porque nesse período a minha família tava assim, não, poxa, essa menina é muito esforçada. Então juntou lá os tios, meu pai, todo mundo, cada um fizeram uma vaquinha e pagaram para me manter aqui quando eu perdi o emprego. Não tinha condição de me manter, porque eu teria que sair novamente de BH e eu não queria sair de BH. Então eles me mantiveram, só que com muita sorte, Deus me abençoou muito, eu consegui um trabalho na área financeira, que aí já era o que eu queria para a vida, 3 meses depois. Então, desse trabalho, trabalhei lá 2 anos, fui mandada embora, porque pelas minhas características que eu vou descrever aqui, vocês talvez entendam, mas acabei sendo mandada embora, mesmo sendo uma funcionária estrela. E consegui, acho que 2 meses, nem 2 meses depois eu entrei para a empresa que eu estou hoje, e que é um local que eu amo muito, eu me identifico muito com as pessoas aí, é uma empresa muito assim, humanizada, gosto muito, 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 mas assim, tem muita coisa que eu quero pra vida, né, então a gente tá aí, tá tentando. Resumindo da minha área profissional é isso, e aí vamos lá, os pontos fortes. Eu sou uma pessoa muito observadora, falo muito, mas eu sou muito observadora, tagarela também. Não tinha escrevido isso não, mas eu sou muito tagarela, né? Generosa, insistente, resiliente, altruísta, eu sou. Compreensiva, dedicada, comunicativa, educada, atenciosa, esforçada, extrovertida, e sou muito metódica também. Eu não sei se é por questão pessoal, personalidade, enfim, né? Enfim, aspectos, enfim, inspectors, sei lá, ou se das experiências de vida, porque eu trabalhei muito em empresas grandes, né, e, por exemplo, o meu primeiro trabalho, todos os meus trabalhos eram muito rotineiros e tinha que seguir a risca, nos Estados Unidos é muito assim, então, acho que boa parte é por causa da experiência, mas desde novinha eu sempre gostei das coisas bem alinhadinhas assim, encaixadinha, tudo centralizado, eu tinha muito toque com isso, ainda tem, ainda tem mesmo. Dos meus pontos fracos, assim, que eu consigo pensar, por hora, eu sou extremamente chorona, também já deu pra ver pelo vídeo. Muito sensível, assim, muito sensível, mas não é um sensível, assim, demais também, não. Eu sou, ao mesmo tempo que eu sou casca grossa, eu sou muito sensível. Eu me emotivo, eu me emociono muito fácil. Sou muito atrapalhada, muito mesmo, assim, tipo uma patetona, um pateta, assim, eu adorava o pateta porque falava, velho, ele é igualzinho eu. Então eu sou muito pateta, inclusive nos Estados Unidos o pessoal me apelidava disso, Goofy, que eles falavam, que era o mesmo apelido, eu acho, do pateta lá. Você é muito goofy, porque realmente eu sou bem atrapalhada. Eu sou muito franca, mas eu não sou uma franca agressiva, tipo assim, de me impor. Eu sou franca, sincera. Eu vou estar conversando com vocês e sem pôr maldade na minha resposta, não entendendo se você vai estar preparado para compreender aquilo ou não, eu vou acabar soltando a minha opinião. Eu tenho tentado ponderar, eu tento ponderar, mas
parece que ainda sou bastante, assim, sou bem franca. Sou muito ansiosa, também já deve ter dado pra ver pelo vídeo. Tenho mania de procrastinar. Sou muito dedicada, quando eu quero uma coisa eu quero muito, mas eu tenho mania de procrastinar. Então eu sempre vou deixar pra fazer as coisas assim no último minuto. Eu programo tudo pra poder deixar, tipo assim, as últimas 24 horas, aí eu aproveito o que eu puder dessas 24 horas, as últimas horas é que eu vou me dedicar 100%. Então assim, não tenho diagnóstico de TDAH, gente, mas eu tenho muitos sintomas. Mas é porque a médica também não quis, que ela falou que eu sou, ansiedade vem da sua área, né, isso aí é uma característica do jeito que você abriu a porta, senta na cadeira, você é ansiosa. Tomo Zetron, 300 miligramas, e ainda consigo ser ansiosa. Mas é isso. Aí ela deixou pra olhar depois eu acabei deixando pra lá. Então não sei se eu sou TDAH ou não, mas eu sim tenho muita coisa do TDAH. Eu sou um pouco cabeça dura, então enquanto eu não visualizar a resposta, enquanto eu não visualizar o cenário dentro da minha cabeça, eu não vou parar de argumentar. Então eu preciso ver para crer, literalmente, assim. E não é de teimosia que eu vou insistir com você porque eu tenho que ter a última palavra. Não é isso, é porque eu preciso compreender, eu preciso que as coisas se conectem. Eu preciso conectar um ponto a outro para conseguir compreender. E eu sou literalmente aquela pessoa que você tem que desenhar para ela entender. Eu sou isso. Mas também, uma vez que você desenhou e eu entendi, acabou. Ai, é isso. Então a minha teimosia vem disso. Posso ser estressada, não me considero uma pessoa estressada mais, porque eu tenho uma vida muito abençoada, uma vida muito boa. Sou muito contente e grata por tudo que eu consegui até aqui, de como é a minha vida hoje. Enfim, não vou entrar mais em detalhes, porque daqui a pouco tem 1 hora de vídeo aqui. Mas é isso, já fui muito estressada, muito revoltada, nunca quis ser revoltada, mas sempre fui. Eu fazia de tudo pra não parecer revoltada, mas assim, no automático, né? Era, e eu acho que ainda é no automático. Então eu sempre fui aquela pessoa assim que contesta, que vai lá e que faz, às vezes, né, faz acontecer e que não concorda com imposição, a menos que seja uma coisa que eu ache justo, né? Então eu sempre vou assim, tá ali questionando, achando um jeito de contornar, ou então insistindo, mesmo que eu fique calada, eu vou estar insistindo, eu vou estar dando a minha cara a tapa. Então eu posso sim, em condições de estresse, eu posso ser uma pessoa estressada. E aí quando eu fico estressada, eu não consigo pensar muito, então eu preciso ficar sozinha. Nesse instante assim, quando eu tô muito estressada, eu preciso sair, respirar, tomar uma água e ficar sozinha, e aí depois eu volto ao normal. É desse jeito. E sou muito insegura. Quem me olha acha que eu sou uma mulher dona de si, e eu sou, na verdade, né? Eu sou muito independente, tenho meu potencial, sei aonde eu sou boa, mas eu também tenho as minhas inseguranças, que são coisas que eu adquiri ao longo da vida e que tem melhorado, mas ainda tem muito para melhorar. Então eu tenho eu posso ser muito insegura, ainda mais quando eu não conheço a pessoa. E é isso, muito insegura. Eu sou conspiracionista. Eu sempre acho que as coisas estão todas relacionadas e que nada é por acaso. Até porque eu sou espiritualista também, então eu tenho isso pra mim. Mas eu de fato acho que nada é por acaso. Raramente eu acredito que algo seja uma coincidência, né? Eventos políticos, agora desastres naturais é outra história, né? Mas assim, acidente, né? Dependendo também, claro que eu não vou contestar uma coisa dessa, a menos que eu ache que tem alguma coisa estranha ali por trás, tipo a pandemia. Ai, meu Deus. Mas aí é isso, eu sou conspiracionista. E eu acho que isso é uma das coisas que vem da minha experiência de vida e também pelo fato de eu observar muito. Eu observo muito. Às vezes eu tô aqui conversando com você, mas eu tô vendo tudo que tá acontecendo.
E tô analisando tudo que tá acontecendo, inclusive. Aqui até coçando a orelha. Posso ser preguiçosa, porque é a questão do procrastinar. Eu vou fazer de tudo para fazer o meu trabalho da forma mais fácil possível. No começo, assim, eu vou dar a cara a tapa e vou, tipo, fazer, vamos organizar, vamos gerenciar, vamos fazer o trem funcionar. Na hora que funcionou, eu quero um processo. Aí eu vou fazer de tudo para eu ter que fazer o mínimo de esforço possível. Eu sempre vou chegar em uma situação que, se eu achar ela caótica, eu vou olhar para essa situação e eu vou achar um jeito de organizar e resolver essa situação. Isso é no automático, não tô falando que eu vou chegar agora. Não, mas assim, já é uma coisa minha, no automático. Eu vou analisar a situação, eu vou tentar resolver para que depois eu não tenha que fazer o mesmo esforço. Isso é no meu automático, já acontece. Assim, hoje eu sei que eu sou assim, né? Antes eu só fazia. Sou muito caseira, então assim, se eu sair uma vez no mês, pra mim é mais que o suficiente. O melhor final de semana pra mim é o final de semana que eu fico ele todinho em casa e sem ter que fazer nada. Não ter que lavar roupa, não ter que limpar a casa, eu só vou levantar, vou comer, vou assistir televisão. Pra mim não tem nada mais perfeito. É muito bom, é tão bom que eu tô com quase 40 anos de solteira. Posso ser autoritário, que é essa questão que eu falei, eu tenho muito isso do faça você mesmo e de tomar iniciativa, a questão da liderança. Mas eu não falo assim, eu sou uma líder, eu gosto de influenciar pessoas, isso é fato, eu gosto, eu tô conversando e tal, aí eu vou tentar influenciar, mas não é assim, eu vou chegar lá e vou influenciar, quando eu vejo eu já tô fazendo. Eu enxergo ali talvez uma possibilidade para essa pessoa e fico tentando influenciar quando eu posso, mas não persuasiva demais a ponto de virar um incômodo, até onde ela deixa. E aí, como eu sou muito caseira também, eu acabo sendo muito seletiva, então eu sou espiritualista, então às vezes eu não me sinto bem em um determinado grupo, numa determinada situação, então eu vou evitar ela o máximo que eu puder. E aí pode ser da minha sensibilidade, pode ser minha personalidade também, onde for que encaixar tá tudo certo, mas eu posso sim ser, eu gosto muito de estar no meio das pessoas, gosto muito de socializar, conversar, mas eu também gosto muito dos meus momentos sozinha em casa e só curtindo goodbye. E aí é isso. Com relação a coisas que eu não faria, assim, que eu consigo pensar de imediato, é só cenas de sexo, porque eu sou uma pessoa muito família, então a tatuagem já foi demais pra minha família, então eu escolho a minha família sempre. E também não faria o papel gay, porque também questão familiar também, a família do meu pai é bem machista, então é isso, por respeito e também porque é uma coisa que me chama a atenção, que me interessa. Sou LGBT, simpatizante, né? Não sei, LGBT não, mas eu sou simpatizante. Tenho bons amigos que são gays. Assim, meu melhor amigo é gay. Conheço outras pessoas também. Adoro curtir com eles, etc. Mas eu não me vejo uma pessoa gay, assim. Eu não tenho interesse por mulher. Não gostaria de beijar mulher. Aí, resumindo, é isso. O vídeo ficou gigantesco. Aí, se puder mandar ele, eu vou mandar ele. Se não puder, eu tô lascada. Porque como é que eu vou juntar isso tudo, gente, em poucos minutos? Mas é isso. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada pela oportunidade. E eu espero que dê certo.